A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro no nosso webinário sobre o obreiro aprovado, uma análise e resposta da condição evangélica atual. E nós estamos falando sobre um evento que aconteceu no século XVII com Spurgeon, onde ele publica alguns artigos sobre o declínio espiritual. E nós já estudamos nos nossos dois primeiros encontros sobre o primeiro declínio, que é a falta de zelo com o púlpito, e a primeira resposta das escrituras sagradas para este declínio, que é a pregação expositiva. Vamos falar então sobre o segundo declínio, e nós vamos intitulá-lo como carência doutrinária ou teologia pobre. Ainda o segundo artigo é escrito por Robert Schindler, que é o amigo do Spurgeon, esse pastor batista, e ele escreve: migalhas da especulação teológica são preferidas ao pão inteiro do evangelho. Olha isso. Migalhas de especulação são preferidas ao pão inteiro do evangelho. E é o que muitas vezes nós estamos vendo hoje nos nossos púlpitos. Alguém chega e diz assim: Deus me deu uma revelação que não deu para Daniel, que não deu para o apóstolo João na ilha de Patmos. E aí vem com aquelas especulações e as pessoas ficam tão entusiasmadas com isso e muitas vezes até mudam comportamentos e modos de agir para alcançar um fim prometido de acordo com aquela especulação, mas não se empolgam dessa maneira com o pão vivo, com o pão inteiro do evangelho. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2 diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: nós não andamos com astúcia, nós não estamos adulterando a palavra de Deus para manipulação do público. Não, o que é que nós fazemos? Nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, porque pregamos a verdade. Vamos lembrar um pouquinho o que diz Lucas, capítulo 1, versos 8 e 9, está falando de um grande líder daquela época. Diz assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Estes versículos estão falando sobre o sacerdote Zacarias. Está dizendo que ele estava lá servindo ao Senhor no templo. Nós sabemos que havia 24 grupos de sacerdotes, sendo que desses 24 grupos eles serviam ao Senhor no templo 2 vezes ao ano. Zacarias fazia parte de um destes grupos, estava servindo no templo. Mas eles faziam todo tipo de serviço, e um deles era queimar o incenso no lugar santo. Então havia um sorteio para que isso acontecesse. Às vezes o sacerdote passava uma vida inteira e nunca queimava o incenso, porque havia muitos sacerdotes. Então por isso era feito através de um sorteio, para que todos tivessem chance de fazer essa tarefa tão honrosa. A palavra de Deus diz então que Zacarias foi sorteado, e tão interessante que a palavra também diz que Zacarias já era de uma idade avançada, e ele e a sua mulher Isabel eram pessoas idôneas e eram pessoas que andavam irrepreensivelmente diante de Deus. E depois dessa informação de Lucas, ele diz que eles eram estéreis, que eles não tinham filhos.
A palavra de Deus é tão magnífica porque ela sempre traz vários princípios espirituais. Mas aqui Lucas está querendo chamar a atenção de algo importante. O fato dele ser sacerdote, o fato deles serem irrepreensíveis, para a época, na cultura da época, seria a condição para que eles fossem prósperos. E a prosperidade de uma família daquela época eram os filhos. Uma família abençoada, uma família considerada próspera, era uma família que tinha muitos filhos. Por quê? Porque o judeu simbolicamente vivia na sua descendência. É por isso que nós vamos ver na palavra de Deus, muitas vezes, quando cita o nome de alguém, já cita o seu pai, fulano, filho de ciclano. Porque o pai já morreu, o avô já morreu, mas ele continua vivendo simbolicamente, a memória dele continua viva através da sua descendência. Mas Zacarias e Isabel, apesar de serem sinceros e serem irrepreensíveis, eles não tinham filhos. Isabel era estéril. O que nos ensina que muitas vezes as pessoas que vivem irrepreensíveis vão sofrer aqui nessa terra, vão passar por lutas e provações, e muitas vezes vão ser até incompreendidas. E isso vai totalmente de encontro, vai totalmente contra uma teologia que está sendo pregada, a teologia da prosperidade. Agora veja, Zacarias foi lá queimar o incenso. E nós sabemos que ele tinha que pegar uma brasa do altar, do átrio, para levar para queimar o incenso no lugar santo. E por que esses detalhes são importantes? A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei, a sombra dos bens futuros. E Colossenses capítulo 2, verso 17 diz, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, tudo isso que aconteceu, todos esses rituais do Antigo Testamento e essa determinação feita por Deus a Moisés para a construção deste tabernáculo e depois a construção do templo por Salomão. Então, Zacarias está no templo, mas o templo é uma réplica do tabernáculo, obviamente que muito mais ornamentada, mas é a réplica do tabernáculo. Então, tudo isso que Deus mandou construir eram exemplos e sombras, ensinamentos, porque o nosso Deus é um professor, é um pedagogo maravilhoso, e ele ensina através de exemplos. Então, sombras daquilo que haveria de vir. Então, quando o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando para aqueles judeus que chamavam cada parte do templo de um dos termos que o Senhor Jesus estava citando. Vocês estão vendo aí no seu slide um exemplo do tabernáculo, que depois foi transformado em templo. Então, a primeira parte é o átrio, onde vocês estão vendo ali o altar do sacrifício. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, os judeus que estão ouvindo se lembram do altar do sacrifício. Jesus é o caminho, por quê? Porque a Bíblia diz, como já lemos na carta aos Hebreus, que ele fez um sacrifício só. Antes, os sacerdotes tinham que fazer todos os dias os sacrifícios e fazer de novo, porque as pessoas pecavam de novo e precisavam de perdão mais uma vez. Agora, quando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, quando João Batista olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, quando Jesus foi sacrificado, ele foi sacrificado uma única vez para perdão de todos os pecados.
Então, o que ele fez? Ele abriu o caminho para a vida eterna, o caminho para um relacionamento com Deus que havia sido perdido lá no Éden. Ele estava cumprindo, ainda que não completamente, né? Porque vai ser cumprido completamente quando o Senhor, na sua segunda volta, e quando ele estiver governando com a sua igreja. Mas ele começou a cumprir aquela profecia, aquela promessa que o Senhor Deus fez para Eva, que da semente dela nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, na cabeça do inimigo. Então essa profecia começou a se cumprir ali, quando o Senhor foi sacrificado no altar. Então ele diz: eu sou o caminho. A primeira parte era o ato onde se encontrava este altar do sacrifício. Mas ele também diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então você está vendo aí no seu slide aqueles elementos que estavam no lugar santo, que os judeus chamavam de verdade. De um lado havia o candelabro de 7 pontas, do outro lado havia a mesa dos pães da proposição, onde havia 12 pedaços de pães representando cada tribo de Israel, e na frente o altar de incenso, que é onde Zacarias ia queimar o incenso. Então veja, nós aprendemos com o lugar santo, e no lugar santo só o sacerdote poderia entrar. No átrio todo o povo poderia ir levar o sacrifício, mas no lugar santo só o sacerdote poderia entrar. É por isso que a palavra de Deus também diz que ele nos transformaria num reino sacerdotal. Então agora no lugar santo esses 3 elementos representam, de um lado, o candelabro, e o próprio Senhor Jesus fala em Apocalipse que ele está no meio dos 7 castiçais. Então ele diz que os castiçais são as igrejas, as 7 igrejas, para quem ele escreve uma carta para cada uma. Então o castiçal representa a igreja. A igreja representa a comunhão do crente. Então, eu sou o caminho e a verdade. A verdade nós encontramos também na comunhão. E a Bíblia fala muito a respeito disso. Fala muito de relacionamento entre os irmãos. Fala muito como isso é importante, esta comunhão. Um corrigindo o outro, um exortando o outro, um abençoando o outro. Mas também tem a mesa dos pães. Pão é alimento. O alimento para o crente é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então nós temos a verdade na comunhão e na palavra. E o incenso? A Bíblia fala que o incenso, compara o incenso às orações dos santos. Apocalipse diz que o céu parou por 30 minutos para receber a oração dos santos. Um anjo que vinha com uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então nós recebemos o caminho através do sacrifício de Jesus, a verdade através de comunhão, de leitura da palavra, explicação da palavra, estudo da palavra e oração. E agora Zacarias está lá queimando o incenso. Mas o Senhor Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida está no santo, no lugar santíssimo, ou santo dos santos. E você pode ver ali no seu slide o elemento que está, o objeto que nós encontramos no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, que é a arca da aliança, onde nós temos ali em cima a tampa, que é chamada na palavra de Deus de propiciatório. E dentro dessa arca havia 3 elementos que vocês estão vendo ali. Uma é o bordão de Arão que floresceu, outra é o vaso de maná e outra as tábuas da lei. Veja, se no lugar santo só podia entrar o sacerdote, no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. É por isso que quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo se rasgou de alto a baixo. O Senhor fez questão de rasgar de cima para baixo, para que todos pudessem entender que não foi uma obra humana, mas foi uma obra
divina. Então agora nós temos livre acesso, e o autor aos Hebreus diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E então, quando o sumo sacerdote, num único dia do ano, chamado de Quipur, o dia da expiação, ele entrava neste lugar para pedir perdão pelos pecados de toda a nação e também purificar o tabernáculo. Ele levava ali o sangue de um animal inocente, aspergia sobre a tampa do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. E por que ele fazia isso? Porque dentro dessa arca havia esses 3 elementos que mostram para nós, metaforicamente, os 3 grandes pecados que a humanidade comete. O bordão de Arão é o pecado contra a direção de Deus, porque Deus escolhe Arão para dirigir o seu povo, mas o povo murmura, o povo duvida. Então o Senhor faz aquele teste, você sabe, manda que todos aqueles que queriam tomar o lugar de Arão trouxessem os seus bordões, e o bordão daquele que florescesse seria aquele que Deus escolheu, e floresceu o bordão de Arão. Então fala contra a direção divina, a soberania divina, a contestação e a rebelião sobre a soberania divina. Não foi isso que aconteceu lá no Éden? Deus disse na sua soberania: vocês podem comer de toda a árvore que está aqui, só dessa que não. E eles se rebelaram contra essa soberania, contra essa direção de Deus. O vaso com maná fala da rebelião contra a provisão divina. Durante um certo período de tempo, o povo tinha que comer maná, mas eles se enjoaram do maná e quiseram as comidas do Egito. E então pediram carne, mas juntamente com a carne, a Bíblia nos diz que também veio a peste e muitos morreram porque se rebelaram contra a provisão divina. Deus sabe exatamente o que é que nós necessitamos e em que períodos, em que ciclos da nossa história e da nossa vida determinados pelo Senhor, nós temos que receber. Então, a provisão divina. E por último, a rebelião contra a santidade divina que está nos 10 mandamentos, na orientação, na palavra de Deus. Porque o tempo todo o Senhor Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E como nós encontraremos a santidade? Só quando nós nos voltarmos para as Escrituras, para a palavra. Então, ali fala dos 3 grandes pecados que nós cometemos e precisavam ser expiados por aquele sangue que era provisório, até que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então trouxe a nossa expiação completa. Então veja, eu estava falando de Zacarias, ele estava lá queimando incenso no lugar santíssimo, e foi quando apareceu aquele anjo Gabriel para lhe dar boas notícias, e as boas notícias eram: você será pai. E até o próprio Zacarias, que era um homem irrepreensível, diante de uma notícia tão maravilhosa, duvidou, e por isso o anjo disse que ele ficaria mudo até que a promessa se cumprisse. Mas veja bem, queridos irmãos, o que eu quero dizer é que Zacarias, aquele homem, aquele servo do Senhor, aquele líder irrepreensível, ele recebeu 2 grandes bênçãos quando ele menos esperava. Ele foi sorteado para queimar incenso e ainda o Senhor lhe tirou um opróbrio. Mas tudo isso aconteceu por causa da determinação, por causa da soberania divina, por causa do propósito divino na vida de Zacarias e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, a resposta para o segundo declínio é a teologia bíblica. Veja, se o cenário era a carência doutrinária ou a teologia pobre, a resposta é teologia bíblica. E por que eu disse teologia bíblica e não apenas teologia? Porque existe a teologia liberal, que é uma teologia corrompida,
que gera uma congregação mundana, um clube social, é quando o teólogo já não vê mais as escrituras como a palavra de Deus, quando ele já não reconhece a inerrância das escrituras sagradas, a infalibilidade das escrituras sagradas e a inspiração plenária das escrituras. Então a teologia se torna liberal, corrompida e gera uma congregação mundana. Existe também uma teologia sem poder, é aquela teologia firmada apenas em conhecimento, e essa teologia ela vai gerar uma frieza espiritual, uma congregação sem fervor e uma congregação arrogante. É quando se dá mais valor para citações de teólogos, para teorias de grandes mestres do que para a própria escritura. E existe a teologia bíblica, que é a junção do conhecimento teológico e mais o poder de Deus. É aquilo que Jesus disse em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então, a teologia bíblica é aquela que reúne conhecimento e poder de Deus. Ok, queridos? Então, até o nosso próximo encontro.